Muito obrigada, deputada Marta Rocha. Sem dúvida nenhuma, ver mulheres presidindo sessões parlamentares é fundamental, né? E que dessas presidências a gente possa fazer o retrato também da construção de políticas públicas no parlamento, que para nós é fundamental, né? Essa representatividade ela não pode ser esvaziada do simbolismo e esvaziada do que é a nossa realidade social, né? O IBGE já mostra que nós, mulheres, somos maioria na nossa população. E por que não temos, ao menos, um número igual de homens dentro do parlamento, né? São as distorções que nós precisamos também apresentar enquanto parlamentares. Mas, enfim, eu já queria abrir aqui a minha fala me solidarizando com as famílias de 5.017 mortos por Covid-19 no Brasil. Me solidarizar também com a família de cerca de 700 pessoas que vieram a óbito aqui no estado do Rio de Janeiro. A gente tem no Brasil, concretamente, já 71.886 casos e só nas últimas 24 horas, 474 pessoas morreram. Esse é o maior índice que o Brasil já registrou até esse momento e a gente já vê todo o sistema de saúde em colapso, né? A gente já vê o quanto que nós precisamos ter prioridade na construção política para que exatamente a gente possa salvar as vidas das pessoas. Então, eu fico muito preocupada quando vejo esses dados, porque quando a gente olha, e infelizmente os dados são frios, eles pouco revelam também a realidade, as histórias de vida que tem por trás desses números, né? São famílias inteiras destroçadas, são famílias inteiras que perderam não só um ente querido, mas perdeu a possibilidade de ter um atendimento digno nos hospitais, e não só um atendimento digno, um enterro digno para os seus familiares. Então, a gente está numa situação muito, muito, muito absurda e muito preocupante. Hoje, só para vocês terem uma ideia, a UPA da Maré já tem uma rotina concreta de falta de médicos e já tem corpos acumulados. A gente viu isso acontecendo, por exemplo, lá em Caxias, né, em um dos hospitais de Caxias, corpos acumulados num corredor de um hospital. Isso já demonstra o quanto que a gente tem de preocupação também da falta de destinação correta a essas pessoas que vieram a sucumbir com o coronavírus. Então, eu estou trazendo aqui também o caso da UPA da Maré, porque tem 15 casos, cerca de 15 pessoas em estado grave e sem médico para atender. Isso é só um microcosmo do problema que a gente está tendo no Brasil, quando a gente olha para Manaus e vê o quanto que as pessoas lá já estão num processo absurdo de não dar conta do que o Sistema Único de Saúde pode oferecer. Enfim, esses corpos se acumulando nos hospitais, as pessoas sem atendimento nos hospitais, as pessoas sem poder enterrar de maneira digna os seus entes queridos, demonstra todo um processo aí não de uma vulnerabilidade que é só agora, nesse momento de pandemia. Quando a gente olha o retrato de quem são essas pessoas que estão morrendo, concretamente a gente tem ali pessoas pobres, pessoas que já têm uma condição de vulnerabilidade e miserabilidade na nossa sociedade. Então, é importante quando a gente fala, parece que quando a gente usa a palavra vulnerabilidade, é como se essas pessoas que estão em maior possibilidade de vir a falecer já não estivessem numa situação de vulnerabilidade anteriormente. Então, quero deixar registrado isso. E, dito isso, falando do que deveria ser a prioridade da política pública, sem dúvida nenhuma me causa espanto da prioridade do governo do Estado, que deveria, nesse momento, fortalecer a máquina pública para
salvar vidas, apresentar um pacote bárbaro, um pacote maldoso para dentro da Alerj para privatizar serviços que são essenciais. A gente já tem aí todo o processo que o governador Wilson Witzel tem feito para apressar o processo de privatização da SEDAI, e nós temos denunciado aqui constantemente a falta d'água, que já é crônica nas favelas e nas periferias do Rio de Janeiro, e o quanto que, nesse momento de pandemia, a falta d'água para beber já se encontra aí numa situação concretamente desumana. Então, falar do quanto que é danoso a gente pensar a água como uma mercadoria que possa ser mercantilizada ao bel prazer, em nome do lucro de empresários. E aí, quando a gente vê o pacote de maldades enviado pelo Witzel para a Alerj, a gente vê ali um perigo concreto no processo de produção do conhecimento, mas também no processo que vem sendo realizado da pesquisa, da ciência, do ensino. Isso é muito perigoso, né? Quando a gente vê notícias como saiu ontem da USP, né? A Poli da USP apresentou um respirador que é feito em 2 horas, que custa 15 vezes menos do que os respiradores comuns, e a gente olha para aquilo e a gente fala, ué, o que está faltando? E já foi aprovado, já foi utilizado e testado em seres humanos. Ou seja, a gente se pergunta o que está faltando para a reprodução desses respiradores. O que falta, deputada Marta Rocha e todos os deputados que nos assistem, o que falta é vontade política, o que falta é prioridade política, o que falta é fortalecer o Estado, fortalecer a pesquisa, a FAPERJ, que o Witzel está doido para privatizar ou extinguir, tá? Porque o artigo é exatamente a privatização ou extinção de diversas fundações fundamentais para o Estado do Rio de Janeiro, para a pesquisa e para a ciência. Quando a gente fala da possibilidade de privatizar a UERJ tem um hospital, o Hospital Pedro Ernesto, que oferece, que é referência em outros temas, mas agora, nesse momento de coronavírus, se destaca pelo trabalho feito, e a gente tem o Witzel colocando como prioridade a privatização da máquina pública, da máquina do Estado, que nesse momento, concretamente, é a única máquina que tem possibilidade de salvar vidas. Então, colocar essas distorções que não são por acaso. Assim, o governador Witzel tentou, nesse período que ele não negou a existência da ciência, que ele não negou a realidade, então tomou as iniciativas desde isolamento social, a quarentena, claro que mandou um decreto absurdo para a Alerj e para o Rio de Janeiro, enfim, prevendo ali a liberação, a flexibilização da circulação interna em 30 cidades. Isso foi e é um escândalo, né? Porque quando a gente não tem os números exatos, e esses números aqui, estava vendo aqui agora no G1, ele já apresentou uma pesquisa que demonstra que esses números possam ser cerca de 150% maiores do que aquilo que a gente está vendo aqui. Ou seja, a subnotificação, nós não temos as testagens, então ninguém pode dizer que qualquer cidade do interior do Rio de Janeiro está livre do coronavírus. Isso é uma irresponsabilidade. E nesse momento, onde o Witzel tenta privatizar toda a máquina pública, usando como justificativa um momento de recuperação fiscal do orçamento do Estado do Rio de Janeiro, nós vemos o Witzel, diante do que foi a crise política no governo Bolsonaro, querer ele próprio presentear o Moro com a criação de mais uma secretaria. É óbvio que isso traz gastos. Se o Witzel quiser faturar politicamente entendo, né, o Moro dentro da sua equipe, que faça isso com a estrutura que já existe. Não me venha criar mais uma secretaria para fazer com que o seu
o seu egocentrismo de ter uma falsa polêmica com o Bolsonaro possa crescer nesse momento, tendo o Moro do seu lado. Então, eu acho que não é só irresponsável. Isso é alimentar com dinheiro público toda a capacidade ególatra do governador do estado. Isso é muito sério, porque o que ele deveria estar fazendo era salvando vidas e não olhar para contrata ou não contrata Moro. O que é isso, gente? Quais são as prioridades? As pessoas estão morrendo. 474 pessoas morreram nas últimas 24 horas. E o Witzel quer alimentar o seu ego chamando o Moro para o seu governo? Eu acho isso um absurdo. Não é a primeira vez que, em regime de recuperação fiscal, o governador propõe criar novas secretarias, né? A gente tem visto o quanto que a prioridade, de fato, não é o fortalecimento da máquina pública, e sim a utilização da máquina pública para alimentar o seu ego. Isso é absurdo, e eu preciso também dizer, para já ir finalizando aqui o nosso raciocínio, que basicamente todo o trabalho que a gente tem feito dentro da Alerj, que a gente tem feito também fora de conversas e mobilizações com os movimentos sociais, que hoje, se não tem água na favela, quem está levando a água para a favela são os próprios moradores se organizando em mutirão. Ou seja, não é o Estado que está levando a água para a favela. Então, a gente precisa também entender as prioridades. Na favela, a favela tem, deputada Marta Rocha, um trabalho muito grande de sobrevivência. A favela sobrevive dia a dia com a negligência do Estado. E não seria à toa dizer isso nesse momento, quando um bem que é fundamental, que é o acesso à água, não está chegando. Um bem que é fundamental também para mitigar aí a proliferação do coronavírus. Então, se a pessoa já está morrendo na UPA da Maré, já está morrendo... Queria pedir só para a deputada concluir. Perfeito. Se já está morrendo na Zona Oeste, na UPA da Maré, que não tem aí, concretamente, um saneamento básico, e também é sério, a gente precisa lembrar que o Witzel contingenciou 94% do orçamento que poderia ser utilizado para o saneamento básico, e foi agora, há um mês atrás, um mês e meio atrás. Então, a gente olha que a prioridade, de fato, não é salvar vidas. A prioridade é organizar a sua base que tem muitos problemas políticos, mas que ele vê, nesse momento, uma oportunidade de se reorganizar a partir de presentes como esse que ele está oferecendo para o Moro. Então, muito importante nós nos colocarmos também à frente de todas as denúncias com relação à fiscalização do Poder Executivo. É óbvio, quando a gente vê, por exemplo, essa OS e a BAS responsável pelos hospitais de campanha, que ainda não saíram no Rio de Janeiro, hoje, e que essa é a mesma OS que na Prefeitura do Rio de Janeiro colocou o sistema em colapso. É importante a gente falar sobre isso. Então, essa licitação dessa OS pelo governo do Estado não levou em consideração o que essa OS já tinha feito no município do Rio de Janeiro. Então, é muito importante a gente ficar de olho, olhar o quanto que essas licitações feitas durante esse momento de pandemia pode vir a ter propósito outros que não sejam exatamente salvar a vida das pessoas. E fica aqui, mais uma vez, a minha solidariedade a todas as famílias que perderam seus entes queridos durante o coronavírus. Muito obrigada, senhora.